Você viu o tema aí que é os gentios, os cristãos. Eu poderia até mudar, deixa eu mudar aqui. Eu vou colocar os cristãos. O cristão, vou colocar. O cristão e a lei de Moisés. A dona Zilda já está conosco aí. Pessoal, eu quero começar orando em nome de Yeshua, tá bom? Eterno, nesta hora, eu quero, Pai, pedir que a tua mão poderosa possa acompanhar e abençoar cada pessoa que me acompanha nesta live. Cada pessoa que vai me acompanhar, cada pessoa que vai assistir, cada pessoa que vai compartilhar com outros amigos, que vai partilhar, meu Pai, dessa porção, desta bênção. Porque hoje nós vamos ensinar a tua palavra. E as pessoas vão ouvir. E eu creio fielmente que o Eterno será glorificado, que o Eterno será engrandecido na tarde de hoje. Eu te peço em nome do teu Filho, fica conosco, fala conosco, nos orienta, nos ensina, nos capacita. Adonai, Hashem, Deus de Israel, eu te peço, aleluia, Baruch Hashem, bendito seja Adonai. Eu sinto já a presença dele aqui. Você pode sentir a presença dele aí também. Em nome de Yeshua, o Eterno está entrando na tua casa. Aleluia, para a glória do Eterno. Em nome do Filho dele, nosso Senhor e nosso Salvador, Yeshua HaMashiach Ben Yosef, Jesus o Cristo, Filho do Eterno. Amém. Amém? Eu creio que tem muitas dúvidas no meio cristão. Deixa eu baixar aqui o fundo aqui um pouquinho. Tem muitas dúvidas no meio cristão. Tá bom, Ana? Pode deixar que eu ligo sim aí. Tem muitas dúvidas. Daqui a pouco tem louvor aí com o diácono Isaac, tá bom? Tem muita gente que tem dúvida sobre a lei de Moisés, de Moshe Rabbeinu. Muita gente acha que a lei, a velha aliança, o Velho Testamento foi abolido. Não existe mais essa aliança. Mas eu estou aqui para arrancar de vez essa falácia de falar que a primeira aliança foi abolida. Que a primeira aliança não existe. Tá? Eu quero falar aqui hoje sobre assuntos que vai esclarecer muito aí a vida do cristão que segue a Yeshua, a Jesus. Peço permissão a você para que quando eu for me referir a Jesus, eu me refira a Yeshua, seu nome de fato original no hebraico. Tá bom? É a mesma pessoa, não está errado falar Jesus, mas eu peço que eu possa ter essa ousadia de falar de Yeshua, a pessoa do nosso Salvador. Tá bom? Eu quero falar primeiro aqui em Atos capítulo 15. Vamos para Atos capítulo 15. Você pode me acompanhar em Atos 15. Eu quero falar hoje sobre o cristão e a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela é composta de 5 livros. A lei de Moisés é composta de 5 livros, que também é chamado no hebraico de Torá. A palavra Torá significa instrução, ensinamento. Tá ok? Ensinamento, instrução. Torá são 5 livros que Moisés escreveu. Também no grego é chamado de Pentateuco. Tá ok? Ou genericamente chamado de lei pelo homem, né? Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é aí a lei de Moisés, é aí a Torá. Quando eu falar Torá, estou referindo-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o ensinamento que o Eterno passou a Moshe Rabbeinu, a Moisés. A Moisés. Tá ok? Então, Atos capítulo 15, versículo 1. Veja bem. Quando a igreja, quando Yeshua subiu aos céus, na ascensão dele subiu, né? A igreja nasce composta de judeus crentes, judeus que acreditavam que Yeshua é de fato o Messias esperado, profetizado por Moisés,
profetizado pelos profetas, profetizado até pelos reis, sacerdotes de Israel. E a congregação, Yeshua diz, ide e pregai. Primeiro ele diz para pregar para os israelitas. Procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz lá que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas perdidas da casa de Israel eram as pessoas que tinham se afastado da Torá do Eterno, da lei do Eterno, dos mandamentos do Eterno. Então Yeshua veio com essa finalidade de trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel a fazer novamente, a praticar ali a Torá, a lei do Eterno. Só que a igreja começou a também expandir, porque Yeshua disse que o Espírito Santo viria e encheria as pessoas e ele seria testemunhas em todos os lugares do mundo. Então automaticamente os gentios, quando eu me referir à palavra gentil, estou me referindo também a você, a mim, a pessoas que não são de Israel, que são do Brasil, Estados Unidos, Japão, China, Coreia, Inglaterra e etc. Tá? Gentil são pessoas que não fazem parte da nação de Israel. Agora, começou a crescer e os gentios começou a vir a Israel e a conhecer a pessoa do Eterno através da pessoa de Yeshua, do Messias, do Cristo. Só que até então a Torá, a lei, era apenas para judeus. A lei era apenas para judeus. Tá ok? Apenas para judeus. Eu quero que você entenda essa introdução que eu estou criando aqui. Quando a igreja cresce e esparrama, alarga as tendas, então aí entra aí os gentios. E aí os apóstolos e os presbíteros, os bispos da época, faz uma reunião chamada de concílio, um conselho de pessoas que se reuniram para decidir o que seria feito. Porque os judeus já têm a lei, a Torá, agora o gentio não tem lei nenhuma. E agora, como é que fica? Se o povo está crendo em Yeshua, se o povo está crendo no Messias, como é que vai fazer? Aí no capítulo 15, essa reunião é feita. No capítulo 15, né? Versículo 1 diz: alguns homens que havia descido da Judéia passaram a ensinar os irmãos: se não vos circuncidades, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvo. Veja bem, os judeus estavam ensinando erroneamente, né? Estavam naquele calor e etc. Ele não tinha aquela direção ainda. E eles estavam impondo sobre os gentios, os não-judeus, a circuncidar, a cortar o prepúcio do órgão genital humano, do homem. Do homem. E ele dizia que só ia ser salvo se fosse circuncidado. Primeiro parênteses que eu abro aqui. A lei não foi dada com a finalidade de salvar ou justificar o homem. Eu vou repetir. A lei, a Torá, não foi dado com o fim de salvar ou justificar o homem. A lei foi dada, a Torá, o Pentateuco foi dado para qualidade de vida. A lei aponta para o Mashiach, tá? A lei aponta para aí o Mashiach, tá ok? Para o Messias, para o Cristo, para Yeshua. Então, quando eu pratico a Torá, eu tenho qualidade de vida na pessoa de Yeshua, ok? Então, até então, eles queriam que o gentio circuncidado fosse cortado o prepúcio para ser salvo. E aí houve aquele debate, né? Aquele lema de não, tem que circuncidar, não tem que circuncidar, vai fazer, não vai fazer, como é que vamos fazer, como é que nós não vamos fazer. Presta atenção. Olha a confusão que gerou isso aí. Olha o que diz o versículo de número 6. Presta atenção, o versículo de número 6. Presta atenção. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros, os bispos, presbíteros, se reuniram para resolver a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e respondeu: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vós por intermédio
ouvissem os gentios a palavra do Eterno e crescem. Quer dizer, Pedro já prega para Cornélio, né? Pedro prega para Cornélio e Cornélio é gentil. E aí Pedro dá o testemunho, irmãos. Vocês sabem que eu fui até Cornélio, preguei para ele, o Espírito Santo veio sobre eles. Então, eles também receberam o Messias, eles também receberam Yeshua como Messias. Ok? Aí, na reunião ali, Tiago, irmão do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus, toma a palavra e diz: eu quero falar. E ele diz o seguinte no versículo 12: Então toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles o Eterno realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhe, dizendo: Irmãos, ouvi-me. Simão narrou como primeiramente o Eterno foi ao encontro dos gentios para edificar entre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isto, então, de pleno acordo às palavras dos profetas, como está escrito. Aí Tiago vai citar a Torá. Na verdade, Tiago vai citar Taná, vai citar a primeira aliança, a velha aliança, como é chamada. Ele diz, olha o que diz lá na primeira aliança, pessoal. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la. O 17. Para que o restante das pessoas busque ao Eterno. Sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o nome do Senhor. Diz Adonai, que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, olha só o que Tiago diz, olha o que Tiago diz. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que entre os gentios se converteram ao Eterno. Tiago ele dá um conselho ao pessoal: não vamos constranger, eles não tinham lei, eles não tinham Torá, eles estão se convertendo agora, aprove a Deus salvar os gentios. E aí você já está chegando dizendo que tem que circuncidar, está chegando que tem que fazer isso, fazer aquilo, leis disso, leis daquilo. Isso vai assustar os gentios. Eles vão assustar. O Eterno disse que a casa vai ser reconstruída, então não pode ensinar a derrubar. Você não pode forçar a barra, senão vai cair de novo. Tiago está dando esse conselho. Os gentios se converteram e os judeus da época queriam que para ele ser salvo tem que circuncidar. E a lei não foi dada por essa finalidade. Tinha que crer em Yeshua para ser salvo. A salvação vem de Yeshua, vem pela graça. A lei da qualidade de vida na graça. Então, quando eu sou salvo, eu pratico a lei para ter qualidade de vida, para andar nos caminhos certos de Adonai, do Eterno, tá ok? Então, veja bem, Tiago ele fala, né? Eu acho que não é bom colocar esse julgo sobre eles. Que julgo? A Torá é julgo? A lei é julgo? Não. O legalismo. O que é legalismo? Você só vai ser salvo se você fizer isso aqui. Se você não fizer, você não vai ser salvo. E não é assim que o Eterno queria. O Eterno queria que o povo entendesse quem é Ele e obedecesse os seus mandamentos com prazer. Aí sim eles seriam salvos. Através da pessoa de Yeshua HaMashiach, através de Jesus Cristo. Versículo 20, ele vai dar um conselho para os gentios. Ele vai colocar alguns mandamentos para gentios. Alguns. O mínimo que você, quando se converte a Yeshua, tem que fazer. O mínimo, para começar. Só para começar, no raso, ele diz: Todavia, escreve aos gentios, faz uma carta aí, pessoal, para que eles se abstenham, quer dizer, que eles fiquem separados, que eles não façam essas práticas, que eles fiquem separados das contaminação dos ídolos, quer dizer, da idolatria. Diga para eles não se envolver com idolatria. Esse é o primeiro mandamento para os gentios, para começar bem. Não seja idólatra. Não adore outro Deus que não seja o Eterno. Não busque outro Senhor que não seja Adonai.
que não seja Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Fale para eles não fazer imagem de escultura e se prostrar diante dela ou revenerar ela por respeito. Não. Esquece a idolatria, sentimento de idolatria, de vaidade. Fala para eles não ter. Para começar, para eles entrar no corpo de Cristo, eles têm que se abstenhar, sair dessas coisas, da idolatria. Depois ele diz da imoralidade, da prostituição, do adultério, das relações sexuais ilícitas. O segundo mandamento é não ter prostituição, adultério, imoralidade, incestos. Ok? Esse é o segundo mandamento para os gentios. Para começar. Para começar. Depois ele diz também da carne de animais sufocados. Não pode comer, diga para eles não comer carne de animal sufocado. É isso mesmo, não pode comer carne de animal sufocado e ainda colocar no sangue. Cristão, gentio e judeu não come sangue, porque toda a vida está no sangue. Não pode se comer carne sufocada e sangue, chouriço, buchada com sangue. Isso é proibido pela Torá, proibido pelos apóstolos, porque os apóstolos seguiam a Torá, seguiam a lei de Moisés. E essa é uma lei que antes da Torá ser escrita por Moshe Rabbeinu, por Moisés, o Eterno já tinha dado a Noé, dizendo: Noé, não poderás comer o sangue, porque toda a vida está no sangue. Então o animal tem que ser sangrado. Não posso comer carne de animal sacrificado, sufocado ou no sangue. Não pode. Tá ok? Esclarecido? E também, diga para eles também não ter parceria com sangue, com assassinatos, com homicídios. Fala para eles preservar a vida do próximo, para eles não matar, para eles não assassinarem. Isso já é, olha só, 1 mandamento, 2 mandamentos, 3, são 4 mandamentos os gentios para começar aí a exercitar a fé. Mas aí quer dizer que se eu fizer esses 4 mandamentos eu vou ter qualidade de vida? Não. Isso é o começo. Você está começando. Ok? Você está começando. Então, criança, bebê bebe leite. Não pode se impor já assim. Então, tem que ser devagar. Então, Tiago foi sábio. Dizer, olha, estão chegando agora, você tem que dizer que tem que circuncidar. Você está colocando uma coisa aí que para eles agora é muito cedo. Eles têm que se converter, tem que fazer teshuvá, tem que ter arrependimento. Tá? Aí, Tiago diz o seguinte. Quando eles fizerem isso, vocês têm que entender o seguinte, pessoal. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado. Falando da Torá, tá vendo? E tá dizendo, olha, você tem que entender que Moisés é pregado em todas as cidades. Bem como é lido a Torá nas sinagogas todos os dias de sábado. Quer dizer, aí sim, Tiago diz, olha, nós estamos dando esses mandamentos, mas eles vão na sinagoga, na igreja, e lá Moisés é pregado. E eles vão ter consciência, peraí, se o Eterno desses mandamentos para Moisés e eu estou participando da comunidade de Israel, então não posso ficar só nesses 4 mandamentos. Eu tenho que seguir o que o Eterno quer que eu siga. Se o Eterno fala na Torá, para não roubar eu não vou roubar, para não matar eu não vou matar. Se o Eterno manda devolver o que não é meu, eu vou devolver. Se o Eterno diz o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O que eu não tenho que fazer, eu não vou fazer. Então, gente, os 4 mandamentos são apenas a entrada. Só que Moisés era pregar todos os sábados. Então é mais ou menos o seguinte, trazendo em outras palavras para você entender. Olha, o seguinte é isso. Eles vão praticar, não ter idolatria, não pode ter idolatria. Não pode comer carne de animal sufocada em sangue. Não pode comer sangue de animal. Não pode ter prostituição. Não pode matar. Sangue, não pode matar, não pode assassinar. Aí, eles aprendendo isso, eles vão para a sinagoga, para o templo, eles vão para a igreja e lá eles vão aprender mais sobre Moisés, sobre a Torá. E fica a critério deles seguir ali a Torá ou não. Tá? Agora,
Olha o que diz em Efésios 5, do versículo 25 a 27. Como também Yeshua amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-o purificado com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la, assim como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Presta atenção nisso, tá? Olha só, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja em tudo isso? A igreja formada por gentios. Qual é o papel da igreja? Primeiro, a igreja tem que ter um governo. Sim, a igreja tem que ter um governo. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que lá em 1 Timóteo capítulo 3 e Atos capítulo 20, versículo 28, que o Espírito Santo quer constituir bispos, pastores, líderes, tem que ter um governo. Tem que ter um governo. Senão a igreja fica bagunçada. Então o Eterno, de fato, é um governo. Porque pela Torá, pela lei, porque a Brit Hadashah, a nova aliança, o Novo Testamento, como é chamado em hebraico, Brit Hadashah, Brit Novo, Hadashah Testamento, a aliança. Então, a nova aliança fala da primeira. E a primeira fala da segunda, porque são uma só. Com algumas instruções a mais. Ou com algumas revelações que estavam em oculto da primeira aliança e foi trazido à tona para nós. Compreende? Ok? Então, o Eterno quer que tenha um governo. Deus não mandou Moisés levantar 70 homens para ajudar ele? Como se fosse um sinédrio, como se fosse um conselho? Lá na primeira aliança. Salomão não escreveu o provérbio dizendo que quando um justo governa, o povo se alegra? Quer dizer, tem que ter um governo. Tem que ter uma liderança. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a igreja tem que entender. Tá? Primeira coisa que a igreja tem que entender. Eu não creio, preste atenção, eu não creio na restauração da igreja longe de Israel. Eu não creio. Eu não creio no maior avivamento do planeta se não for Israel e a igreja junto. Eu não creio. Eu creio que o maior avivamento do planeta vai ser quando Israel se converter através da pregação da igreja gentílica, né? Presta atenção. Olha o que diz em Levítico capítulo 23. A igreja deveria também comemorar as festas bíblicas. O Eterno diz: essas festas são fixas e essas festas são festas minhas. As festas lá não é minha, do apóstolo Moreira, não é do pastor Beltrano Ciclano, é do Eterno, é do Senhor. As pessoas hoje fazem festa junina, genuína, jesuína, faz Natal, faz coelhinho da Páscoa, mas as festas, eles dizem que não tem que fazer aquelas festas porque é para judeu, mas pega as festas pagãs e coloca dentro da igreja. Você prefere pegar as festas pagãs ou prefere pegar as festas bíblicas e fazer? Porque o Eterno diz: essas festas são minhas e são perpétuas, são para sempre. Todas as vezes que eu comemoro uma festa bíblica, eu estou falando de Yeshua, estou falando da vinda do Messias, estou falando da volta dele, estou adorando ao Eterno. Mas quando eu danço quadrilha dentro da igreja, o que é que eu estou comemorando? Quando eu coloco uma árvore de Natal lá, o que é que eu estou falando? Que Yeshua nasceu? O que é que a árvore de Natal tem a ver com isso? Então, crente, ei, você quer falar mal da primeira aliança, mas tá errado, gente. A igreja se bagunçou no meio dos séculos porque se afastou de Israel, se afastou da Torá do Eterno, se afastou da lei. Porque diz: a lei mata, a lei. Que conversa é essa? Onde é que você leu essa? Qual Bíblia você leu isso? Você tem que entender que tem traduções e traduções. O que o Eterno, o que Yeshua bateu na época e o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro bateram, foi o legalismo da lei. O legalismo. Impor. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Se você não for judeu, você não vai ser salvo. E não é isso o intuito. Não é isso. Ok? É pela fé.
Eu sou gentil, não sou judeu, nunca vou ser judeu, mas pela fé eu sou enxertado através da pessoa de Yeshua em Israel e faço participante, coparticipante, co-herdeiro das mesmas promessas. Então quer dizer que você quer o Deus de Israel, você quer as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, que são israelitas, você quer o Messias, Yeshua, Jesus, que é judeu, mas não quer a lei deles? Que conversa é essa? Como é que você come um bolo sem antes fazê-lo? E sem antes ler a receita? Tá? Então a igreja deveria... Exatamente, Isaac. Cadê as festas que o Senhor pede? Cadê as festas? Nós vamos comemorar dia 3 agora, sábado que vem, primeiro dia da festa de Sukkot. A palavra Sukkot é cabana, barraca, tenda, tabernáculo. Então a festa de tabernáculos começa agora, dia 3, 15 de Tisrei, no calendário bíblico judaico. Então dia 3 de outubro, a gente começa ali na igreja Tabernáculo, a festa de tabernáculo. Olha que maravilha, tá? Uma outra coisa, né, que a igreja deveria acordar para a vida é que as suas raízes, presta atenção, que as suas raízes não devem estar em Roma, como eu preguei ontem aqui, como está um vídeo meu no YouTube. Não, as suas raízes têm que estar em Israel. Tem que estar em Israel, ok? Tem que estar em Israel. Olha o que diz em Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 20. 2:20. Não, vamos ler o 19. 2, 19 e 20. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Falando para os gentios. Vocês não são mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos nos santos e membro da família de Deus. Deus não tem duas famílias, Deus tem uma, composta de judeus e gentios. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Você consegue entender isso? Olha que maravilha. Então, nós temos que estar fundamentado nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos viviam a Torá e os profetas profetizaram o Messias. Então, e os profetas viviam a Torá, a lei. Então, graça sem lei fica sem graça. Lei, legalismo, não salva. É peso, é fardo. Lei, Torá, com Messias, prazer, vitória, vida abundante. Então a igreja tem que voltar às raízes. A igreja tem que voltar às raízes. As raízes. 2 Tessalonicenses 2, versículo 15 diz: sendo assim, olha só o que o apóstolo escreve. 2,15 de 2 Tessalonicenses. Sendo assim, irmãos, olha só, sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. O apóstolo está dizendo, guarda as boas tradições, que foi passado por vocês, por vós, por oralmente, ou por nossas cartas. Entende ou não? Então, você tem que tirar da sua vida, você tem que tirar as suas raízes de Roma, do Império Romano, do catolicismo romano, ou de qualquer outra coisa, e colocar em Jerusalém, em Israel. A igreja não nasceu em Roma, a igreja nasceu em Israel. A igreja se perdeu em Roma. Tá? Uma outra coisa também que eu quero falar é sobre o seu relacionamento com Israel e a consequência da abolição do antissemitismo da sua veia. As pessoas são antissemitas. Sabe o que é semita? O que é semita? O que é ser semita? Um semita é um judeu, é um hebreu. Então o antissemita é uma pessoa que é anti-Israel, não gosta de Israel. E a igreja ainda tem um antissemismo dentro do corpo dela.
Por exemplo, em Páscoa, as pessoas pegam um boneco. É verdade, Zé. Tem um louvor que diz. Tem um louvor que diz, tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz tanto se dá mal. É complicado. Veja bem. A Bíblia, preste atenção. É isso que eu vou falar para você aqui. A Bíblia, ela é inspirada pelo Eterno. E as pessoas na Páscoa cristã pegam um boneco, coloca lá o nome Judas. Judas é o quê? É um judeu, não é? E ele bate em Judas como se fosse batendo na nação toda de Israel. A nação toda de Israel está apanhando em Judas. Eles têm raiva e bate. Você que matou o nosso Salvador, você que matou o nosso Senhor, você que traiu. Mas eles não entendem que tudo foi um plano do Eterno. Do Eterno. Foi Deus que quis assim. Judas foi apenas um instrumento. E compreende ou não, gente? Então há um antissemismo ainda dentro da igreja. Que tem que ser arrancado isso da igreja, gente. Tem que ser arrancado da igreja isso aí. Uma outra coisa é o seguinte. Em Efésios 2, do versículo 14 ao 22, diz que o muro de separação. Existia em Jerusalém um muro. Onde os judeus oravam aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Os judeus, existia um muro aqui, ó. Ó, o muro, ó. A minha mão aqui é o muro, ó. A minha mão. Então, desse lado oravam os judeus. E os gentios que vinham adorar o mesmo Deus ficavam aqui separados. Então, os gentios não tinham acesso aos judeus e os judeus não tinham acesso aos gentios. Eles não se misturavam. Quando Yeshua morreu na cruz, houve o terremoto, o muro foi separado, caiu o muro. Pá! Então, os judeus agora têm amizade, parceria com os gentios através do sacrifício de Yeshua. Compreende isso ou não? Então, nós éramos dois povos, agora nós somos um só povo, através de Yeshua. Tá? Uma coisa legal também de você entender, que a rejeição em parte de Israel e não aceitar Yeshua como Messias trouxe salvação para nós. Por isso que nós temos que amar eles, porque foi um plano divino também isso. E através da nossa vida eles tornarão a fé em Yeshua e serão salvos. E aí a Bíblia diz que toda Israel será salva, né? Agora, presta atenção para me terminar minha fala. Como eu falei agora há pouco, o cumprimento da lei não traz justificação e não traz salvação. Se eu cumprir a lei de Moisés, eu não vou ser salvo e não vou ser justificado diante de Deus, porque eu estou fazendo aquilo. Tá? Não vou ser salvo. A salvação é pela fé. Pela fé. Olha como diz em Efésios 2,10 aqui. Efésios 2,10. Efésios 2,10 diz o seguinte, ó. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós os praticássemos hoje. Então, quando eu tenho fé, a salvação é pela fé. Então, quando eu sou salvo pela fé em Yeshua, então, automaticamente, se eu creio em Yeshua, eu ando nos passos de Yeshua, que é a obediência à lei. Eu não sou salvo pela lei, não sou justificado pela lei, mas quando eu estou em Yeshua, eu entendo que tenho que andar em obediência. E quando eu obedeço, aí sim, eu sou salvo por causa da pessoa de Yeshua. O meu exemplo é Yeshua, é o Messias, né? Entenderam? Agora, veja bem. Os gentios estão livres de praticar a Torá. Mas se eles quiserem viver com uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida, aí eles vão praticar a Torá. É um direito seu. Eu não quero saber de Torá, não quero saber da primeira aliança, vou ficar só com a segunda. É um direito. Só que é maior qualidade de vida. Yeshua diz, aquele que está em mim tem vida abundante. Porque quem está em Yeshua pratica a primeira lei e a segunda lei, porque ele disse, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Então eu vim dar exemplo para vocês cumprir. E aí todos têm uma vida melhor, qualidade de vida. Então,
Como diz ali em Romanos 8, nós somos co-participante, e co-herdeiro junto com Israel das promessas do grande Deus de Israel. Então, gente, esses são alguns mandamentos